Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar início agora ao minicurso, a continuação do minicurso Fundamentos da Geometria Tropical. Esse minicurso está sendo apresentado pelos alunos do ICME da UFJF sob a orientação da professora Flaviana Andréa Ribeiro, da UFJF. Nós agradecemos a presença de todas e todos presentes, tanto da UFJF, da casa, como também daqueles que não pertencem. Nós queríamos lembrar algumas coisas. Primeiro, para esse minicurso está sendo disponibilizado um material que você pode acessar na nossa página www.webjf.br/comap. Todos devem permanecer, como eu já disse, com seus microfones e câmeras desligados. Vocês podem enviar as perguntas a qualquer momento pelo chat. Eu e a Letícia estaremos responsáveis por captar essas perguntas. E no final, bem como no primeiro dia, nós iremos fazer as pessoas aos apresentadores. E por último, lembrar que os certificados serão disponibilizados pelo Integra para os que são da casa e os externos receberão por e-mail. Nós iremos agora dar continuidade e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado. Bom minicurso a todos. Boa tarde a todos e todas. Antes de a gente dar continuidade ao minicurso, eu só gostaria de avisar que a gente fez uma pequena errata no nosso material. Ele já se encontra no link que foi mandado pelo chat. Agora a Chelsea vai dar início ao nosso minicurso. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos dar agora continuidade ao minicurso Fundamentos da Geometria Tropical. Na segunda-feira, nós falamos um pouco sobre a história da geometria tropical, falamos um pouco sobre a álgebra tropical, sobre os polinômios e sobre suas raízes tropicais. Também mostramos como se constrói o gráfico, fizemos alguns exemplos e alguns exercícios. Hoje nós vamos iniciar apresentando alguns conceitos novos, conceitos importantes para introduzir o teorema fundamental da álgebra tropical. Vamos também expandir a ideia de polinômios tropicais para polinômios de duas variáveis, falar sobre as curvas tropicais e apresentar mais exemplos e exercícios, ok? Então aproveitem e muito obrigado pela presença. Olá, dando prosseguimento ao nosso minicurso, eu passarei agora duas definições da álgebra tropical. A primeira delas sendo polinômios equivalentes. Dizemos que dois polinômios tropicais, P e Q, são equivalentes quando representam a mesma função polinomial, ou seja, para todo x pertencente ao conjunto dos números tropicais, temos que P de x é igual a Q de x, com a notação P equivale a Q. Uma observação. Temos que P igual a Q se P equivale a Q, mas P equivale a Q não implica igualdade. Vejamos agora um exemplo que demonstra isso. No exemplo, teremos dois polinômios tropicais, P de x e Q de x. P de x é igual a x elevado ao cubo mais menos 2x ao quadrado mais 2x mais menos 1. Que, ao resolver a expressão tropical, teremos o valor máximo entre 3x, 2x menos 2, 2 mais x e menos 1. O gráfico de P de x está representado aqui embaixo, com as raízes dele sendo x igual a menos 3 e x igual a 1. E o segundo polinômio tropical, Q de x. Q de x é igual a x elevado ao cubo mais 2x mais menos 1. Você percebe que tem a ausência do menos 2x ao quadrado em relação a P de x. Como consequência, ao resolver a expressão tropical, também vai ter a ausência do 2x menos 2 aqui. O gráfico de Q de x está representado aqui embaixo, com as raízes dele também sendo x igual a menos 3 e x igual a 1. Agora,
eu irei passar para o GeoGebra para dar uma explicação um pouco melhor disso. Aqui está representado o P de x. Você percebe os 4 monômios dele sendo essa reta representando o menos 1, essa reta representando o x mais 2, essa reta aqui representando o 2x menos 2 e a última reta representando o 3x. Você percebe que como nos polinômios tropicais a gente sempre está pegando o valor máximo deles, o 2x menos 2 não está atingindo em nenhum momento o valor máximo para qualquer valor de x nesse gráfico. Dessa forma, ele não está participando diretamente do gráfico de p de x. Quando eu retiro o 2x menos 2, e agora nós temos o gráfico de q de x, você percebe que a forma como ele é representado continua a mesma. Isso significa que p de x e q de x são equivalentes, pois eles representam a mesma forma no gráfico, só que p de x não é igual a q de x, justamente pela presença do 2x menos 2. A segunda definição que eu irei passar se refere a polinômios de coeficientes máximos. O coeficiente AI do polinômio tropical p de x igual ao somatório da expressão AI vezes x elevado a i, com i variando de 0 até d, é um coeficiente máximo se, para qualquer b pertencente ao conjunto dos números reais, tal que b é maior que AI, o polinômio tropical q de x, obtido quando se troca AI por b, não é equivalente a p de x. Eu vou reutilizar o p de x de polinômios equivalentes para explicar esse conceito de coeficiente máximo. Eu irei utilizar o coeficiente AI do menos 2x ao quadrado, que como resultado dá 2x menos 2. Esse menos 2 é igual a i. O que é a definição? O menos 2 ele é o coeficiente máximo se eu não puder trocar ele por um valor maior do que ele sem que eu altere o polinômio tropical como um todo. Isso não é o caso, pois se eu aumento ele um pouquinho, colocando no caso AI igual a menos 1, você percebe que a reta referente a ele translada, mas mesmo assim a forma gráfica de p de x não muda. Os valores máximos dele ainda não mudam. Então, o menos 2 não é o coeficiente máximo nesse ponto em AI. Nessa situação específica, o coeficiente máximo de AI vai ser quando AI for igual a 1. Pois você percebe que, primeiro, ele atinge um ponto máximo, quando o x equivale a 1. Essa reta atinge o ponto máximo, e ela ainda é esse polinômio que nós temos agora, que seria um polinômio q de x, ele ainda é equivalente a p de x. Você percebe que a forma gráfica dele é a mesma. Se eu aumento o valor de AI, se eu coloco AI equivalente igual a 2, você percebe que os valores máximos, quando o x está entre 0 e 2, mudam. Esse polinômio q de x, que eu estou mexendo agora, ele não é equivalente a p de x. Nesse caso, o coeficiente máximo de AI seria AI igual a 1. Então, agora nós temos o coeficiente máximo dele. E, para terminar, um polinômio tropical é chamado de polinômio de coeficientes máximos se todos os seus coeficientes são máximos. E esse polinômio que nós estamos lidando no gráfico do GeoGebra, ele é sim um polinômio de coeficiente máximo, pois eu não posso alterar nenhum valor dele sem que eu altere o gráfico dele em si. Se eu alterar o gráfico dele, esse novo polinômio tropical que estaremos lidando não será equivalente ao p de x. Bom, para finalizar então o estudo dos polinômios tropicais de grau n, de uma variável e também de suas raízes tropicais, nós vamos apresentar o teorema fundamental da álgebra tropical. Mas antes disso, vamos apresentar também alguns lemas importantes. O lema 3.3 é um desses lemas e diz o seguinte: sejam P e Q polinômios de coeficientes máximos. Então, P é igual a Q se e somente se P é equivalente a Q.
Bom, esse lema é um lema fácil, de fácil demonstração, porque a ida é muito simples. Se os dois polinômios são iguais, logicamente eles são equivalentes. Não tem o que provar, né, da própria definição de polinômios equivalentes. Agora, a volta, nós vamos supor que eles são polinômios diferentes. Então, se eles são diferentes, por algum termo aí, x elevado a i de p de x, e seu correspondente bix elevado a i de q de x, nós vamos ter ai diferente de bi. Porque se não existisse um ai e um correspondente bi que fossem diferentes, então o polinômio p e o polinômio q são iguais, né? Então tem que existir. E a gente vai supor, sem perda de generalidade, que o ai é menor que o bi. Como P é um polinômio de coeficientes máximos, ele não pode ser equivalente a Q. Por quê? P é de coeficientes máximos, BI é maior que AI, e AI é um coeficiente de P. Então, se o BI é maior do que o AI e o polinômio Q fosse equivalente ao polinômio P, o AI não seria um coeficiente máximo e o P não seria um polinômio de coeficientes máximos, certo? Então, eles não podem ser equivalentes. Logo, se eles são diferentes, eles não podem ser equivalentes. Então, se eles são equivalentes, eles têm que ser iguais. Então, acabamos de demonstrar esse lema. Bom, o outro lema é o lema 3.4, que diz o seguinte: seja p de x igual a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até o r x elevado a r, tropical, né? Então, ele é um polinômio tropical com maior grau n e menor grau r. Então, existe um único polinômio de coeficientes máximos q de x, também no mesmo formato, maior grau n e menor grau r, tal que p é equivalente a q. Então, esse lema nos diz que para qualquer polinômio tropical eu vou conseguir obter um único polinômio tropical de coeficientes máximos que seja equivalente a ele, certo? E eles vão ter o mesmo formato aqui, o maior grau vai ser igual, o menor grau também vai ser o mesmo. Bom, para a gente começar a demonstrar esse lema, a gente vai definir um conjunto Azão I, que vai ser um conjunto dos números reais maiores ou iguais que Azinho I. Tais que o polinômio f de x obtido pela troca de Azinho I por qualquer elemento de Azão I seja equivalente a p de x. Bom, como assim? Bom, esse aqui é o polinômio p de x, certo? Para cada coeficiente do p de x, a gente vai atribuir um conjunto Azão I. Então, assim, para o coeficiente Azinho N, nós vamos associar ele ao conjunto Azão N. Quem são os elementos de Azão N? São os números reais maiores ou iguais que Azinho N, tais que, quando eu troco Azinho N por um desses números, o polinômio que eu obtenho vai ser equivalente a p de x, certo? Bom, do mesmo modo para todos os coeficientes do meu p de x. Então, para o azinho n-1, vou ter associado um azão n-1, para o azinho r mais 1, um azão r mais 1, para o azinho r, um azão r, para todos eles. Bom, a primeira observação que a gente tem a fazer é que os azões i's, eles não são conjuntos vazios. Por quê? Porque se o azinho i ele é um número real, então o conjunto azão i vai possuir pelo menos um elemento que vai ser o azinho i, certo? E se o azinho i é menos infinito, que é o único termo diferente de números reais que ele pode assumir, já que ele está nos tropicais, então o azão i ele vai ser um intervalo de menos infinito até um certo número, que vai ser um número máximo, tal que se eu trocar o menos infinito por qualquer número maior do que esse número, o polinômio que eu vou obter não vai ser mais equivalente a p de x, certo? Bom, como o azão i nunca é vazio, a gente pode tomar o bzinho i como o maior elemento dele. Ele vai ter um maior elemento. E nós vamos chamar esse maior elemento de bzinho i. Então, o maior elemento de azão n vai ser o bzinho n, o maior elemento de azão n menos 1 vai ser o bzinho n menos 1, e assim sucessivamente até o maior elemento de azão r, que vai ser o bzinho r. Bom, então vamos pegar o polinômio p de x, trocar o azinho n por bzinho n, que é o máximo do conjunto azão n, e vamos obter o polinômio f de x. O que a gente pode dizer sobre esse polinômio f de x? Primeira coisa, o f é equivalente a p. Por quê? Pela própria definição do azão n, certo? Bzinho n pertence ao azão n, então quando eu troquei o azinho n por bzinho n, o polinômio que eu obter vai ser equivalente a p de x, que é o que eu tenho aqui. Bzinho n é um coeficiente máximo, por quê? Imagine que c seja um número real maior do que bzinho n. Se eu substituo bzinho n por c, o polinômio que eu vou obter não vai ser equivalente a f de x. E, consequentemente, não vai ser equivalente a p de x. Porque se fosse equivalente, esse czinho ele ia pertencer ao azão n e o bzinho n não seria mais o maior elemento do conjunto azão n, certo? O que não acontece. Então, bzinho n é um coeficiente máximo. Bom, se eu substituir todos os coeficientes do polinômio p de x, trocar todos eles pelo máximo, ou seja, trocar todos os azinhos i's por bzinhos i's, eu vou obter aqui o polinômio q de x. E o que eu posso dizer desse polinômio? Assim como o polinômio f de x, o q de x é equivalente a p, pelo mesmo motivo. Também, pelo mesmo motivo que bzinho n é um coeficiente máximo,
Todos os outros Bzinhos is são coeficientes máximos. Então, o Bzinho n-1 também, o Bzinho r mais 1 também, o Bzinho r, todos eles são coeficientes máximos, pelo mesmo motivo do Bzinho n. Se q de x é um polinômio de todos os coeficientes são máximos, q de x é um polinômio de coeficientes máximos. Bom, então a gente acabou aqui de demonstrar a primeira parte do nosso lema. Nós mostramos que, seja p de x um polinômio nesse formato, vai existir um polinômio q de x nesse formato, que a gente acabou de ver, tal que p equivalente a q, que a gente viu aqui também. P equivalente a q, que é um polinômio de coeficientes máximos, e é nesse formato. Bom, falta a gente provar agora a unicidade, provar que esse q que existe, ele é único. Então, vamos supor que existe um polinômio tropical de coeficientes máximos g de x, tal que g é equivalente a p. Bom, como P equivalente a Q, a gente já viu, e P equivalente a G, que a gente está supondo, então G é equivalente a Q. Por quê? Ser equivalente significa que eles representam a mesma função polinomial tropical. Então, o P representa a mesma função polinomial que o Q e o P representa a mesma função polinomial que o G. Logo, o G representa a mesma função polinomial que o Q. Mas nós vimos no lema anterior, no lema 3.3, que se dois polinômios são polinômios de coeficientes máximos e eles são equivalentes, então eles são iguais. Logo, g de x é igual a q de x. Então, q de x é o único polinômio que cumpre o que o lema está nos pedindo, certo? Então, acabamos de demonstrar esse lema também. Agora eu vou enunciar o teorema fundamental da álgebra tropical. O teorema fundamental da álgebra tropical diz que se P é um polinômio tropical de coeficientes máximos, então P pode ser escrito de forma única como produto de fatores lineares. Ou seja, P pode ser escrito desta forma, onde os DIs são as diferenças entre os coeficientes consecutivos. Em outras palavras, as raízes de P são as diferenças entre os seus coeficientes consecutivos. Vamos a seguir alguns exemplos envolvendo o teorema fundamental da álgebra tropical. Mas antes disso, é conveniente que recordemos algumas propriedades da álgebra tropical. A primeira é que zero produto tropical com x equivale a zero mais x, que é x. 1 tropical com x equivale a 1 mais x, que não é x. Se A é maior que ou igual a B, ao fazermos a soma tropical de dois monômios de mesmo grau, ax elevado a n mais bx elevado a n, isso equivale a tomar o máximo entre A mais nx e B mais nx, que é A mais nx independentemente do valor de x. Ou seja, ao realizarmos a soma tropical entre dois monômios de mesmo grau, o que prevalece é o monômio com maior coeficiente. Ao realizarmos o produto tropical entre dois monômios quaisquer, ax elevado a n vezes bx elevado a m, isso equivale a fazer nx mais a mais mx mais b. Regrupando os termos, nós obtemos a mais b mais n mais nx, que isso é igual a mais b, x elevado a n mais m. Ou seja, ao realizar o produto de dois monômios, os expoentes são somados e os coeficientes são somados. Como um primeiro exemplo, nós vamos expandir o polinômio p igual a x mais 3 vezes x mais 2 vezes x mais 1. Fazemos primeiro as operações do primeiro parênteses com o segundo. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, 3 vezes x, 3x, e 3 produto tropical com 2, 5. Agora, o máximo entre 2x e 3x tropical é 3x tropical, e nós podemos reduzir essa expressão a esta. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes 1, 1x ao quadrado. 3x vezes x, 3x ao quadrado, 3x vezes 1, nós somamos os coeficientes e repetimos o x. Então, nós vamos obter 4x. 5 vezes x, 5x, e 5 produto tropical com 1, 6. Da mesma maneira, entre 1x ao quadrado e 3x ao quadrado, quem prevalece é 3x ao quadrado, e entre 4x e 5x, quem prevalece é 5x, e nós obtemos o seguinte polinômio. E o gráfico desse polinômio é o máximo entre as funções 3x, 2x mais 3, x mais 5 e 6. Assim, nós obtemos a seguinte igualdade.
O teorema fundamental da álgebra tropical diz que as raízes de P são as diferenças entre os coeficientes consecutivos. Vamos testar isso. Lembrando que o coeficiente de x ao cubo é zero. Fazendo 3 menos 0, obtemos 3, 5 menos 3, 2, e 6 menos 5, 1. De forma que as raízes de P são 3, 2 e 1. Observemos isso também no gráfico de P. Perceba que P tem uma raiz simples em 1, uma raiz simples em 2 e uma raiz simples em 3. Neste exemplo, nós vamos expandir o polinômio P igual a x mais 1 ao cubo vezes x mais 4. Para isso, nós vamos escrever P assim e fazer as operações desse colchete primeiro. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, 1x, 1 vezes x, 1x, 1 vezes 1, tropical, 2. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, 1 vezes x, 1x, e 1 tropical 4, 5. Nós podemos eliminar um desses 1x, e entre 4x e 1x, quem prevalece é 4x, obtendo a seguinte expressão. Agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes 4x, 4x ao cubo, x ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado. 1x vezes x ao quadrado, 1x ao cubo. 1x vezes 4x, nós vamos somar os coeficientes e somar os graus dos expoentes, obtendo 5x ao quadrado. 1x vezes 5, nós vamos somar 1 com 5 e repetir o x, obtendo 6x. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 4x, nós somamos 2 com 4 e repetimos o x, obtendo 6x. E 2 produto tropical com 5, 7. Regrupando esses termos, nós podemos ver que entre 4x ao cubo e 1x ao cubo, quem prevalece é o 4x ao cubo. Entre esses termos quadráticos, quem prevalece é 5x ao quadrado. E apenas um desses 6x é necessário. Sendo assim, nós obtemos o polinômio x à quarta mais 4x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 6x mais 7, que tem por gráfico o máximo entre 4x, 3x mais 4, 2x mais 5, x mais 6 e 7. Assim sendo, obtemos essa igualdade. Vamos verificar de novo a parte do Tefat que diz que as raízes de P são as diferenças entre os coeficientes consecutivos. Lembrando que o coeficiente de x à quarta é zero. Fazendo então 4 menos 0, obtemos 4. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. 7 menos 6, 1. Assim, P tem uma raiz tripla em 1 e uma raiz simples em 4. Isso também pode ser observado no gráfico de P, em que ele tem uma raiz tripla em 1 e uma raiz simples em 4. Neste exemplo, nós vamos verificar que o teorema fundamental da álgebra tropical vale somente para polinômios de coeficientes máximos. Para isso, seja P de x igual a x ao quadrado menos 1x mais 2. E o gráfico de P é o máximo entre 2x, x menos 1 e 2. Assim, o gráfico de P é o máximo entre as três seguintes funções: 2x, x menos 1 e 2. Ele está plotado em vermelho aqui. Observe que a função x-1 não participa em momento algum do gráfico de P. Portanto, esse coeficiente não é máximo. E P não é um polinômio de coeficientes máximos. Observe também no gráfico que P tem uma raiz em 1 de multiplicidade 2. Dessa forma, vamos tentar escrever P como x mais 1 ao quadrado. Para isso, seja Q igual a x mais 1 ao quadrado. Vamos então expandir Q. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, 1x, 1 vezes x, 1x, e 1 produto tropical com 1, 2. Essa soma é redundante, e nós obtemos x ao quadrado mais 1x mais 2. Comparando os dois polinômios Q e P, nós vemos que eles não são iguais, porque o coeficiente do monômio central dos dois são diferentes. No entanto, P é equivalente a Q. Isto é, ao plotarmos o gráfico de P e de Q, obtemos o mesmo gráfico.
Na verdade, a função polinomial f igual a x² mais ax mais 2 tem o mesmo gráfico para qualquer valor de a entre menos infinito e 1. Isso acontece porque, ao trocar esse valor de a, nós transladamos essa reta em azul para a esquerda ou para a direita, de modo que quando a é igual a 1, essa reta em azul toca a raiz de p. E para valores menores que 1, essa reta chega cada vez mais para baixo e fica mais distante do gráfico de p. Perceba que ao dizer que dois polinômios são diferentes, nós referimos a um polinômio de grau n como uma lista de n escalares, da forma que dois polinômios só são iguais se eles são iguais monômio a monômio. E como isso não acontece com p e q, nós dizemos que eles são diferentes. Perceba também que ao trocar-se o coeficiente menos 1 por 1 em p, obtém-se q, um polinômio de coeficientes máximos. E a fatoração x mais 1 ao quadrado é igual a q, até mesmo no sentido de igualdade dito acima. Temos aqui, agora, mais um exercício resolvido. Bom, vimos que dois polinômios tropicais, p de x e q de x, lá em polinômios equivalentes, que eles são equivalentes se para todo x pertencente aos tropicais, p de x é igual a q de x. Ou seja, apesar de serem polinômios diferentes, representam a mesma função polinomial tropical. Sabendo disso, vamos lá. Questão número 6. Sejam f de x igual a 2 mais 4x mais 2x elevado a 4 e g de x igual a 2 mais 4x mais 2x elevado a 2 mais 2x elevado a 4. Polinômios tropicais. Mostre que f de x e g de x são equivalentes e construa seus gráficos. Bom, o primeiro, f de x igual a 2 mais 4x mais 2x elevado a 4. Isso é o máximo entre 2x mais 4 e 4x mais 2. Bom, igualando aqui os monômios, a gente encontra as possíveis raízes, né? Então, x1, x2 e x3 são as três possíveis raízes de f de x. Primeiro, temos 2 igual a x mais 4, x igual a menos 2, que equivale a x1 igual a menos 2. 2 igual a 4x mais 2, temos x igual a 0, que equivale a x2 igual a 0. X mais 4 igual a 4x mais 2, temos que x é igual a 2 terços, que equivale a x3 igual a 2 terços. Bom, eu coloquei aqui em destaque para ficar mais fácil o entendimento, pois para xn ser uma raiz de p de x, p de xn tem que ser igual a ai mais i xn igual a aj mais jxn. Bom, o que isso significa? A gente tem aqui o menos 2. Vamos usar este exemplo aqui, deixar mais explicado para ficar fácil de entender. F de menos 2 é igual ao máximo entre 2, 2 e menos 6. Isso deu 2. Então, ele vai ser uma raiz, porque o máximo aqui foi 2. E o menos 2 foi obtido desses monômios aqui, 2 e x1 mais 4, né? Ou x mais 4. Então, o valor dele, o valor que ele assume nesses monômios é o maior de todos. Então, ele é uma raiz. Continuando, né? F de 0 é o máximo entre 2, 4 e 2. Isso é 4. Então, 0 não é uma raiz, pois
esse máximo aqui deveria ser o 2, pois ele foi obtido de 2 e 4x mais 2. Bom, f de 2 terços é o máximo entre 2, 14 terços e 14 terços, que é 14 terços. Então, 2 terços é uma raiz, né? Ele foi obtido dos monômios x mais 4 e 4x mais 2. Portanto, as raízes de f de x são menos 2 e 2 terços. Agora, g de x é 2 mais 4x mais 2x elevado a 2 mais 2x elevado a 4. Isso é igual ao máximo entre 2, x mais 4, 2x mais 2 e 4x mais 2. Bom, esse polinômio aqui tem 6 possíveis raízes, né? Igualando cada monômio aqui de dentro, a gente chega em 6 possíveis raízes. Vamos chamar de x1, x2, x3, x4, x5 e x6. As possíveis raízes de gx. Bom, x1, x2 e x3 do caso anterior se equivalem às daqui, pois a gente já tinha no caso anterior um polinômio tropical sem esse termo aqui. Então, a gente já havia igualado esses outros monômios aqui, né? O 2 com x mais 4, o 2 com 4x mais 2 e o x mais 4 com o 4x mais 2. Então, basta fazer as outras 3 possibilidades. Temos, então, 2 igual a 2x mais 2, x igual a 0, que equivale a x4 igual a 0. X mais 4 igual a 2x mais 2. Temos x igual a 2, que equivale a x5 igual a 2. E, por último, 2x mais 2 igual a 4x mais 2. Temos x igual a 0, que equivale a x6 igual a 0. Como já foi feito antes, vamos substituir aqui no máximo e ver se o valor obtido nesse máximo aqui vai ser o valor esperado para que cada possibilidade seja uma raiz e então dizer se ela é uma raiz ou não. Bom, g de x1, né? G de menos 2 é igual ao máximo entre 2, 2, menos 2 e menos 6, que é igual a 2. Então, menos 2 é uma raiz, pois ele foi obtido de 2 igual a x mais 4, que eram esses dois primeiros monômios. Aqui, né, em cima. G de 0 é o máximo entre 2, 4, 2 e 2, que é igual a 4. Então, 0 não é uma raiz, pois para ele ser uma raiz, este resultado deveria ser 2, né? Pois ele foi obtido aqui de 2 e 4x mais 2. G de 2 terços é o máximo entre 2, 14 terços, 8 terços e 14 terços, que é igual a 14 terços. Então, o 2 terços é uma raiz, né? Pois ele foi obtido desses monômios aqui, né? X mais 4 igual a 4x mais 2. G de 0 é igual ao máximo entre 2, 4, 2 e 2, que é igual a 4. Então, 0 não é uma raiz, pois ele foi obtido dos monômios 2 e 2x mais 2. G de 2 é igual ao máximo entre 2, 6, 6 e 10, que é igual a 10. Então, 2 não é uma raiz, né? Pois para ele ser uma raiz, este resultado aqui deveria ser 6, né? Pois ele foi obtido aqui dos monômios x mais 4 e 2x mais 2. Por último, g de 0 é o máximo entre 2, 4, 2 e 2, que é 4. Então, 0 não é uma raiz, pois para ele ser uma raiz, este resultado aqui deveria ser 2, né? E aqui, 2 vezes x mais 2, igual a 4x mais 2. Então, isso aqui vai dar, né, 2. Então, o 0 não é uma raiz de g. Portanto, as raízes de g de x também são menos 2 e 2 terços. Bom, multiplicidade das raízes. A gente viu que um polinômio de grau d tem d raízes contadas com a sua multiplicidade. Então, aqui eu deixei destacado para vocês visualizarem melhor de onde eu vou tirar os i e j's
eu vou falar agora. Bom, então, tínhamos um polinômio de grau 4. Então, ele tem que ter 4 raízes contadas com a sua multiplicidade. E o menos 2 foi obtido de 2 igual a x mais 4, com i igual a 0 e j igual a 1, né? Pois xn é uma raiz de p de x, e p de xn é igual a i mais ixn igual a j mais jxn. Esses i e j são os coeficientes dessas retas. Então, para a gente determinar a multiplicidade, a gente faz a diferença entre os coeficientes em módulo, e este é a multiplicidade da raiz. Então, aqui, i igual a 0 e j igual a 1, temos i menos j igual a 0 menos 1, que é igual a 1, né? Pois está em módulo. O 2/3 foi obtido de x mais 4 igual a 4x mais 2, com i igual a 1, j igual a 4. Então, i menos j é igual a 1 menos 4, que é igual a 3, pois está em módulo. Então, a raiz menos 2 tem multiplicidade 1, e a raiz 2/3 tem multiplicidade 3, como era esperado, né? Pois deveríamos ter 4 raízes contadas com a sua multiplicidade. Podemos visualizar aqui agora os gráficos de f de x e g de x, respectivamente. Aqui, ó, temos f de x igual ao máximo entre 2x mais 4 e 4x mais 2. Temos as raízes, né, menos 2 e 2/3. Aqui, temos a reta sacada 2, aqui a reta x mais 4, e aqui a reta 4x mais 2. Bom, isso aqui representa o nosso gráfico da função polinomial tropical. Cada quina aqui é a raiz, certo? E como estamos tratando de polinômios tropicais, sempre pegamos o máximo, né? Então, até menos 2, a reta que admite o valor máximo é a reta 2, né? Aí, entre menos 2 e 2/3, a reta que tem maior valor é x mais 4. E a partir de 2/3, a reta que admite maior valor é 4x mais 2. Isso vai acontecer também com g de x, pois a diferença de g de x e f de x é que g de x tem mais essa reta aqui, x mais 2, que é essa. Mas ela não atinge o máximo nenhuma vez, ela está sempre abaixo aqui, o nosso máximo está aqui. E não chega a interceptar, atingir o máximo com outra reta, né, para ser uma raiz. Então, ela não interferiu em nada. Então, a gente pode concluir que, apesar desses polinômios tropicais serem diferentes como polinômios, né, visualmente parecem ser diferentes, eles representam, podemos ver, a mesma função polinomial tropical, como era esperado. Agora que a gente já estudou polinômio tropical como variável, a gente vai começar a trabalhar com polinômio tropical com duas variáveis, né? Mas antes de entrar direto no polinômio tropical, a gente vai pegar o conceito da reta tropical. Então, uma reta tropical é formada por 3 semirretas clássicas de direção -1, 0, 0, -1 e 1, que surge de um ponto qualquer do plano. Aqui tem um exemplo de uma reta tropical, tá? Com as 3 semirretas aí com essas direções aqui, elas todas saem de um único ponto. Aqui tem algumas características, essa é posição genérica, duas retas tropicais sempre concorrem em um único ponto ou em infinitos pontos. Acho que esses dois exemplos aqui deixam isso bem claro, mas se eu colocar duas retas tropicais em alguma posição aí do plano, elas sempre vão estar se concorrendo ou em um único ponto ou em infinitos pontos, tá? 2 pontos do plano definem uma única reta tropical. Então, se você pegar dois pontos de alguns 2 pontos aí, eles vão estar sempre definindo uma única reta. Não sei se isso daqui já está claro, mas mais para frente isso daqui vai ficar mais claro, tá legal?
Então, agora que a gente já disse isso, a gente já pode trabalhar com polinômio tropical de duas variáveis. Ele é definido genericamente assim. Acho que vocês já estão familiarizados com essa fórmula. A única diferença é que vai aumentar essa constante, aumentar essa variável aqui agora, né? Então, ele continua sendo uma função afim e a curva tropical é o conjunto das raízes tropicais desse polinômio. Isso daí eu acho que é uma coisa que vocês já trabalharam também, mas no caso as raízes tropicais seriam tais que os valores aqui dentro, de tal forma que o máximo seria atingido duas vezes aqui, né? Estou falando que a curva é pelos pontos x, y, nos quais o máximo de px, y é atingido pelo menos duas vezes. Acho que isso daí vocês já acho que isso daí já estava claro para vocês trabalharam isso lá em cima, né? Aqui tem um exemplo de um polinômio tropical genérico, olha só, 1 mais x mais y, que você leria como o máximo de 1xy. Então você procuraria os pontos x, y para que o máximo aqui seja atingido duas vezes. A coisa primeira coisa que você pensaria que é igualar dois desses monômios aqui, deixar ele maior do que um terceiro, porque daí tu encontraria um máximo que está se repetindo mais de uma vez. Então aqui está as três contas que você faria, olha só. Você igualaria x com y, igualaria 1 com y, igualaria x com 1. Deixaria isso maior do que o terceiro monômio. A partir daqui você conseguiria encontrar a informação dessas três semirretas aqui. Só vou mostrar aqui, olha só. X igual a y, para x maior do que igual a 1 e y maior ou igual a 1. Então você encontraria a semirreta x, y, de tal forma que x tem o mesmo valor que y e esse valor é sempre maior do que 1. Esse daqui está representando essa semirreta aqui. E olha só, todo o valor de x maior do que 1, y maior do que 1, de tal forma que x tem o mesmo valor que y. Esse daqui faz parte da curva desse polinômio aqui. Através dessa igualdade que você encontraria essa semirreta aqui, olha só, y valendo 1, x menor do que 1. Então você encontraria, se não me engano, essa daqui, olha, essa daqui, o y valendo uma constante e o x valendo menor do que 1. E aqui o x sempre valendo 1 para o y menor do que 1. Então você encontraria essa daqui, que equivale a esse daqui, o x sendo a constante 1 e o y variando de números menores do que 1 aqui. Então, no básico, quando você pega um polinômio, teoricamente, isso daqui que você faria com os monômios, você encontraria todas as semirretas dessa curva tropical, tá legal? Aqui o texto mostra, olha só, a forma geral da reta tropical, porque, na verdade, no que você chegou aqui, na verdade, era uma reta tropical que eu acabei de mostrar aqui, entendeu? Então, o texto chega à conclusão aqui que a equação geral da reta tropical é dada pela forma ax mais by mais c, igual à reta clássica, né? Se você prestar atenção aqui, isso daqui está dentro da fórmula, olha só, o c seria 1, o a e o b seria 0, no caso. Então isso daqui é uma reta tropical. Aqui agora o texto vai mostrar a reta tropical utilizando as constantes, né, de uma forma geral. Então os cálculos aqui utilizando as letras. Você acharia essas semirretas aqui. No caso, isso daqui seria uma fórmula geral para você conseguir resolver um polinômio desse tipo aqui. Daí você acharia essas semirretas aqui de acordo. E daí o texto dá 2 pontos aqui em cima dessa reta tropical e tenta encontrar o valor desse polinômio aqui, né? O valor de A, do B e do C. Como eu disse aqui em cima, 2 pontos definem uma única reta tropical. Então, a partir desses 2 pontos, ele vai tentar achar esses valores aqui.
Então, seguindo essas igualdades aqui, tendo o A valendo -2, -1, e o V fazendo parte dessa mesma semi-reta aqui. Então, você concluiria que o valor de y do V seria -1. Então, seguindo essas igualdades aqui, pegando o ponto B, tirando dessa igualdade aqui, ó, você acharia que o valor do x do V valeria 2. Então, você teria que o vértice aqui o vértice faria parte do ponto 1 e -1. Agora, uma coisa interessante do vértice é que todos esses monômios aqui ficam igualados, eles assumem o mesmo valor. Isso daqui é uma característica de um polinômio tropical, mais para frente eu vou falar, mas quando tem 3 monômios igualados assim, normalmente é porque é a formação do vértice, não de todas as semi-retas se encontram. Para uma reta tropical que só tem 3 monômios, a igualdade desses 3 monômios daria o ponto da semi-reta, daria o ponto da reta tropical. Então, você tem um ponto aqui, quer dizer que para esses dois valores de x e y, os 3 monômios assumem o mesmo valor, em que o texto fala que para cada valor de C, qualquer valor de C que a gente coloca, que a gente vai encontrar a mesma coisa, coloca o C como 1, eu vou te mostrar por quê. Mas, então, se ele jogar o C como 1, eu acharia que o A igual a 0 e o B igual a 2, eu acharia esse valor desse polinômio aqui. Então, mas por que ele jogou como 1 e não jogou como 3? Se ele jogasse como 3, ele acharia que o A valeria 2, o B valeria 4. Essa fórmula aqui, os números mudariam, mas essa reta aqui valeria a mesma, e os pontos dela continuariam nas mesmas posições, porque os pontos são dados em função dessas letras aqui, desde que essas condições aqui não estejam não se contradizem, quer dizer que isso daqui é verdadeiro. Então, ele pegou que x é igual a c menos a, y é igual a c menos b. Então, desde que isso daqui, olha só, se você jogando o x igual a 1, o y igual a menos 1, desde que o c menos a vala x e c menos b vala y, essa curva aqui vai estar certa. Como ele achou o vértice, que é 1 e menos 1, se substituir 1 e menos 1 aqui, desde que esses outros valores aqui, desde que essas outras constantes aqui tenham essa mesma igualdade aqui, então não tem problema em qual constante vai ser não, porque vai definir a mesma reta tropical. Aqui o texto faz uma comparação, a reta tropical é uma reta clássica. Isso aqui é uma reta tropical definida por esse polinômio aqui. Esse daqui é a reta clássica pelo mesmo polinômio. Tá legal? Agora que a gente já viu a fórmula geral de uma reta tropical e já discutiu sobre polinômio de mais de uma variável, a gente já pode dar alguns passos à frente de uma curva tropical. Por exemplo, o texto fala que curva tropical é um conjunto de segmentos e semi-retas chamados de arestas, que se intersectam em pontos chamados de vértices. Não quer dizer que a curva tropical vai ser várias arestas, né? Se intersectam em pontos chamados de vértices. As arestas são o conjunto dos pontos nos quais o máximo é atingido pelo menos 2 vezes. E os vértices são os pontos nos quais o máximo é atingido pelo menos 3 vezes. Lembra que aqui igualou os 3 monômios? Igualou os 3 monômios porque onde os vértices, onde essas arestas estão se encontrando, tem que no mínimo ser um máximo atingido 3 vezes aqui dentro.
como a reta tropical é definida só por 3 monômios, então seriam esses 3 monômios igualados. Então esses vértices. Tá certo. Aqui o texto o slide dá um exemplo mais complexo de um polinômio tropical. Resolve ele. Polinômio 0 mais 5x mais 10y, 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Diferente de antes, quando a gente tinha só 3, a gente só tinha 3 monômios. Então as coisas ficavam mais simples porque você sempre igualava dois dos 3 e deixava maior que o terceiro. Aqui você vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar um pouquinho mais chato porque você vai ter que fazer isso com todos os monômios que estão aqui dentro. Aqui o texto faz isso e mostra as conclusões que ele chega. Tá? Dependendo da igualdade que tiver aqui, algumas coisas vão dar impossível de se calcular. Tá legal? Então, ele pega 2 monômios, aí chega à conclusão, por exemplo, x igual a menos 5, e a partir dessas conclusões, ele olha se para esses valores o máximo vai ser atingido 2 vezes aqui, para esses dois monômios vai ser o máximo e o máximo vai ser atingido 2 vezes. Se for, ele pega essa aresta aqui que ele encontra, né, essa semirreta, e coloca que essa semirreta faz parte da curva tropical. Essa daqui seria a curva tropical que você acharia no final, tá? Depois de resolver tudo isso daqui. Olha só, essa semirreta aqui, ela está aqui, ela é uma semirreta que satisfaz, uma semirreta que satisfaz. Então, para x valendo menos 5 e y assumindo o valor menor ou igual a menos 10, o máximo é atingido 2 vezes. Então, o x valendo menos 5, o y menor ou igual a menos 10. Depois de você fazer todas essas contas aqui, você encontraria as arestas. Tá legal? Eu conseguiria desenhar alguma coisa parecida com isso. E os vértices, você acabaria encontrando também, olha só, esse vértice aqui é o menos 5, menos 10. O valor acaba se repetindo, olha só. Que a aresta para x valendo menos 5 e y menor menos 10. E olha só, você vê que essas duas arestas aqui se complementam, olha só, porque se o y valer igual a 10, o x vale igual a 5. Se o x valer igual a 5, aqui o y vale igual a 10. Ou seja, é um ponto de encontro dessas duas arestas, né? Então, quer dizer que é um vértice. Tá legal? Aqui o texto agora dá uma definição mais abrangente de curva tropical e introduz uma nova ideia do peso das arestas. Olha só, a curva tropical C, definida por ele, é o conjunto dos pontos x0, y0 de R agora tais que existam. E J diferente de KL, que verifiquem que o P de x0, y0, ou seja, o máximo entre os monômios, vai ser dado igual a um monômio, e esse monômio é igual a outro monômio. Isso daqui é um jeito mais matemático, né, de dizer a mesma coisa que está escrita nessa frase aqui, ó, né? A curva é formada pelos pontos x0 e y, nos quais o máximo de pxy é atingido pelo menos 2 vezes. Cada ali é uma fórmula mais matemática de falar isso, né? O máximo que é atingido em 2 monômios, esses 2 monômios assumindo o mesmo valor, assumindo o valor do máximo, tá? E aqui dá outra definição, olha só, definição do peso da aresta. Só, o peso de uma aresta C é o máximo MDC, I menos K e J menos L para cada par de J e KL correspondente a essa aresta. Tudo dentro de módulo
Tá legal? Para não dar número negativo de modo. Então, o I e o J, o K e o L no caso seriam esses expoentes aqui, olha só, o expoente do X, o expoente do Y. Então, a aresta é definida por dois monômios. Então, num exemplo, uma aresta é definida por dois monômios. Pode ser que a aresta esteja definida por mais de dois monômios? Pode ser que sim. Mas no caso aqui, se uma aresta é definida por dois monômios, você pegaria o expoente do X, subtraria desse monômio aqui, subtrairia desse expoente desse X aqui, tiraria o módulo, depois você tiraria MDC junto com a subtração do expoente desse Y aqui, tiraria o módulo, o MDC daria o peso da aresta. Por que é o expoente? Porque quando você está fazendo um cálculo tropical, olha só, o expoente, quando você passa aqui para baixo, vira o que multiplica. Por isso que o I e o J está multiplicando aqui embaixo, porque na verdade eles são expoentes aqui em cima, olha só. É legal? Então aqui o texto tira o peso de todas as arestas que ele encontra, né? Vou explicar aqui na primeira aresta, não vou falar tudo. Nossa, a aresta para x valendo 5 e y assumindo o valor menor ou igual a menos 10, seria essa aresta aqui, a mesma que está definida aqui. A aresta é definida por esse monômio aqui, esses dois monômios aqui, 0 igual a x mais 5, os dois monômios que definem essa aresta aqui. Aqui está falando isso, olha só. Ela é obtida igualando os monômios 0 e 5 mais x. Só o 0 você pode ler como 0 mais 0x mais 0y. No caso, se fosse uma conta tropical, o 0 ia ser o expoente do x e esse 0 que seria o expoente do y. Quando você passa pelo modo clássico de você fazer conta aqui, ia estar multiplicando, então ia valer 0. Então, eles têm o mesmo valor. Então, no caso, esse i aqui, o i do x, seria 0. E o k do y seria 0. Como você tem 5 mais x aqui, o y não aparece, então o expoente do y seria 0. O expoente do x seria 1. Então você pegaria o expoente do x, que é 0, o expoente do x daqui, que é 1. Subtrairia, tiraria módulo, seria 1. Expoente do y daqui, expoente do y daqui, 0 menos 0, módulo daria 0. Tiraria MDC de 1 e 0, o peso daria 1. Tem outro exemplo aqui de um peso que dá 2, dessa aresta aqui, y menos 2y para y maior ou igual a 10, que é essa aresta aqui, o y para o y maior ou igual a 10, essa aresta aqui é definida por essa posição aqui, né? A aresta é obtida igualando os monômios 2x mais 2 e 2y. Então você pegaria, para você calcular o peso dessa aresta, você pegaria o expoente do x aqui, que seria 2, o expoente do x aqui, que seria 0, né? Tá aqui. O expoente do y daqui, que daria 0, né? O expoente do y daqui, que é 2, você faria 2 menos 0, 2, 0 menos 2, módulo daria 2, tiraria MDC de 2 e 2, o peso dessa aresta daria 2, tá aqui, ó. Tá legal? Esse conceito de peso de aresta é interessante você saber quando for discutir sobre divisão dual. O peso influencia na subdivisão dual, tá bom? Então é só isso daí, obrigado. Bom, nós vamos agora continuar nosso minicurso estudando a subdivisão dual dos polinômios tropicais. Para cada vértice da curva C, a gente considera os monômios do polinômio P que realizam o máximo nesse ponto. Os expoentes de x e y desses monômios formam pares que a gente denota como IJ. Esses pares IJ, definidos pelas arestas que formam cada vértice, definem um polígono que corresponde ao vértice em questão.
O mais comum é formar triângulos, porque a maioria dos vértices é definida pela interceptação de 3 arestas. Mas também é possível formar outros polígonos, porque os vértices podem ser definidos por mais do que 3 arestas. A gente tem aqui um exemplo do polinômio P, que foi já estudado anteriormente, então a gente já sabe quais são os vértices dele e quais são os monômios que definem cada vértice. A gente vai começar aqui pelo vértice menos 5, menos 10. A gente já viu que ele é definido pelos monômios 0, x mais 5 e y mais 10. O que a gente está procurando aqui são esses pares IJ. Só que esses pares IJ são, no polinômio, os expoentes de x e y, respectivamente. Mas quando a gente abre aqui para a forma algébrica clássica, eles passam a ser os coeficientes de x e y. Então, no primeiro monômio 0, não aparecem x nem y, então ambos são acompanhados por 0. No segundo monômio, x mais 5, o x tem coeficiente 1, o y não aparece, então tem coeficiente 0. Então, isso define o ponto 1, 0. E o monômio y mais 10 nos dá o ponto 0, 1. Então, se a gente ligar esses 3 pontos, a gente vai definir o triângulo dual que a gente tem aqui na figura. Cada uma dessas arestas desse triângulo, cada um dos lados desse triângulo corresponde a uma aresta do vértice original. A gente vê aqui que elas estão com a mesma cor, mas a gente pode ver também como que as arestas da curva podem originar essas arestas aqui do triângulo. Se a gente pegar como exemplo a aresta que está em vermelho, ela é definida quando o máximo é conseguido com os polinômios 0 e 10 mais y. O 0 a gente viu que corresponde ao par 0, 0, e o 10 mais y corresponde ao par 0, 1. Então, o segmento correspondente a essa aresta em vermelho vai ser o segmento 0, 0, 0, 1 no triângulo dual. Já a aresta em verde, ela é encontrada quando o máximo é obtido com os monômios 5 mais x e 10 mais y. A gente viu que esses dois aqui correspondem aos pares 1, 0 e 0, 1. Quando a gente liga esses dois pontos, a gente encontra o segmento correspondente à aresta em verde, que é o segmento em verde aqui na subdivisão. Algo parecido acontece com a aresta em azul. A gente tem aqui ainda um segundo vértice daquela curva, o 3, o menos 2, é definido por esses 3 monômios. Olhando os coeficientes de x e y, a gente define novamente pares IJ. Então a gente encontra 1, 0 para o primeiro monômio, 2, 0 para o segundo e 0, 1 para o terceiro. Então, esses 3 pontos, quando ligados, vão originar um triângulo, que é esse triângulo que a gente vê aqui no meio. E o terceiro vértice, o 9 e 10, é definido por esses 3 monômios aqui, o y mais 10, o 2y e o 2x mais 2. Cada um deles corresponde a um par, o 0, 1, o 0, 2 e o 2, 0. Quando a gente liga esses 3 pontos, a gente encontra esse terceiro triângulo superior aqui. Então, quando a gente une os polígonos duais de cada vértice da curva P, a gente encontra a subdivisão dual da curva P, como a gente vê aqui na figura. Cada vértice da curva, a gente viu agora que corresponde a um polígono, e cada aresta da curva corresponde a uma aresta do polígono que é perpendicular à original. A gente consegue ver aqui nesse desenho, onde nós temos uma aresta de peso 2, que está em preto, e o segmento correspondente a ela na subdivisão. A gente vê que eles são perpendiculares. Da mesma forma, a aresta em azul está na vertical, a aresta correspondente a ela na subdivisão vai ser perpendicular, portanto vai estar na horizontal. A gente tem aqui os triângulos duais de cada um, o V1, o V2 e o V3, que são os vértices aqui. Quando a gente une todos eles, a gente forma o triângulo ΔD maior. Essa subdivisão do triângulo ΔD é a subdivisão dual à curva C. A gente vai ver agora como que se define o grau do polinômio tropical, de 2 variáveis. A gente tem aqui um polinômio tropical qualquer, de 2 variáveis. O grau dele é o máximo das somas I mais J para os coeficientes A e J, que são diferentes de menos infinito. A gente tem aqui um exemplo, o polinômio Q, e a gente abriu ele um pouco, colocando também as variáveis x e y quando elas estão elevadas a zero, né, que é quando elas não aparecem, para ficar mais claro como que aparecem o i e o j. A gente viu aqui que o grau desse polinômio vai ser o máximo das somas i mais j para os coeficientes diferentes de menos infinito. Aqui em Q a gente não tem nenhum coeficiente igual a menos infinito, então a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa é
da soma máxima I mais J. Então aqui a gente vai anotar as somas I mais J de cada um. No primeiro dá 0 mais 0, depois 3 mais 0, no terceiro é 2 mais 0, 0 mais 1, 0 mais 2 e 0 mais 3. Então a gente está procurando a soma máxima, que nesse caso é 3, que é atingida com 3 mais 0, com 2 mais 1 e com 0 mais 3. Então o grau desse polinômio Q é igual a 3. Nós vamos ver como que o grau desse polinômio aparece na subdivisão. Em um polinômio de grau D, a envoltória convexa dos pontos I e J, tais que os coeficientes A e J sejam diferentes de menos infinito, é o triângulo ΔD maior, cujos vértices são 0, 0, D0 e 0D. A gente viu antes o polinômio P, que tinha grau 2, e a subdivisão dele. E a gente vê que o triângulo ΔD realmente tem vértices 0, 0, 2, 0, que é o grau, e 0, 2. Se a gente fizesse a subdivisão dual desse polinômio Q aqui, que tem grau 3, o triângulo ΔD maior teria vértices 0, 0, 3, 0 e 0, 3. Nós vamos ver aqui algumas informações que mostram a importância da subdivisão dual para a interpretação das curvas, algumas informações que a gente consegue tirar sobre a curva olhando só a subdivisão. Nós temos aqui um polinômio S, que se fosse desenvolvido todo como foi feito com o polinômio P anteriormente, a gente encontraria esse gráfico e essa subdivisão. Nós vamos direto para as imagens para mostrar o que nos interessa aqui. Bom, formas geométricas iguais determinam vértices com semirretas de mesma direção. A gente tem aqui na subdivisão os triângulos A, C e D iguais. Então isso significa que na curva eles correspondem a vértices com semirretas de mesma direção, que é o que a gente vê aqui. Os vértices A, C e D têm exatamente as arestas com as mesmas formas. Já o triângulo dual AB, a gente vê que é muito parecido com os outros, só que ele está virado. Então, na curva, o vértice B também vai ter uma conformação parecida, com semirretas que estão na mesma direção, só que elas estão organizadas de uma outra forma, por isso a diferença aqui na subdivisão. Uma segunda informação, um segmento comum entre os polígonos duais inferiores mostra que os vértices correspondentes estão ligados por uma aresta. A gente tem aqui, por exemplo, os triângulos C e B duais ligados por um segmento em vermelho em comum. Esse segmento corresponde a uma aresta na curva. Essa aresta, como ela é compartilhada pelos duais de C e de B, ela vai estar ligando os vértices C e B na curva. Algo parecido acontece com a aresta que está em azul. Ela liga os pontos A e B na curva e na subdivisão ela é compartilhada pelos duais de A e de B. Já a aresta que está em verde, ela pertence apenas ao triângulo dual de D. Então isso significa que na curva ela vai estar pertencendo apenas ao vértice D. E a terceira, as arestas de um vértice da curva C rodadas de 90 graus no sentido anti-horário e transladadas geram um polígono dual ΔV correspondente. A gente tem aqui, por exemplo, no vértice B, onde a gente tem 3 arestas com cores diferentes para ficar mais fácil a visualização, a aresta em vermelho, quando ela é rodada de 90 graus e transladada, a gente encontra esse segmento em vermelho aqui na subdivisão. A aresta em azul, se ela fosse rodada aqui de 90 graus no sentido anti-horário, a gente encontraria também o segmento azul aqui na subdivisão. E a aresta que permaneceu em preto, se ela fosse rodada em 90 graus, ela passaria a ficar na vertical, que é o que a gente vê aqui. Bom, a subdivisão ainda consegue nos revelar o peso das arestas. Uma aresta tem peso W na curva C se somente se o segmento correspondente a ela na subdivisão contiver W mais 1 pontos em Z2. A gente vê que, por exemplo, essa aresta em preto tem peso 2. Então, na subdivisão, ela deve ter 2 mais 1 igual a 3 pontos, que é o que a gente vê aqui na figura, com 1, 2, 3 pontos no segmento correspondente. Já essa aresta em roxo, ela tem peso 1, já que não tem nada anotado, ela tem peso 1. Então, na subdivisão, o segmento correspondente deve ter 1 mais 1 igual a 2 pontos em Z2. Agora nós vamos falar um pouco sobre grafos. O que é um grafo? É um par, que ele vai ser formado por V e por E. Onde o quê? O que vai ser o nosso V? Ele vai ser o conjunto de vértices e o nosso E ele vai ser o conjunto de arestas.
e seguindo um gráfico que ele é geometricamente representado por um conjunto de vértices ligados por aresta. Como eu disse, ele é formado por vértices e arestas, e eles são ligados aí entre si. Agora, seguindo, para nós definirmos melhor o grafo, seja V um vértice da curva tropical C, adjacente às arestas EI, E2 até EK, com pesos W1, W2 até WK, respectivamente. O que nós vamos aqui para nós ilustrarmos primeiramente? Então, nós temos V, um vértice, que nós tomamos como esse, poderia ser esse, mas nós tomamos como exemplo esse vértice aqui, V. Vértice da curva tropical C, aqui é T, mas faça de conta que essa aqui é uma curva C. Adjacentes às arestas EI, que vai ser essa nossa aresta, E2, essa outra aresta, e EK, essa outra aresta aqui. Então, esse aqui é até uma figura que nós vamos pegar mais à frente, mas só para a gente já tomar a ideia do conceito do que é esse nosso grafo aí, para ser mais ilustrativo para a gente. Então, o que nós temos? Essa nossa aresta EI, E2 e E3, que forma a nossa curva tropical aqui, que está ligada a esse nosso vértice. Então, é adjacente, que está ao lado. Como cada aresta EI é suportada por uma reta clássica, então, agora trazendo aqui primeiramente, reta clássica, então não é a reta tropical. Então, cada vértice nosso aqui, cada aresta que está ligada a esse vértice, ele pode ser tomado como uma reta clássica, suportada por uma reta clássica. Então, nós vemos aqui que essa nossa aresta, ela pode ser suportada por uma reta clássica. Essa aqui, por outra reta clássica. E essa aqui, por outra reta clássica. Cuja equação tem coeficientes inteiros. Existe um único vetor inteiro, VI, aqui definido por alfa, beta, em EI, com MDC alfa, beta igual a 1 e origem em V. Então, o que nós estamos definindo aqui agora? O nosso vetor, que vai definir essa nossa aresta aí. O que nós tomamos aqui por definição aqui? Que sendo formado por essa reta clássica, nós tomamos formado de coeficientes inteiros, existe um único vetor inteiro VI. Então, vai existir um único vetor VI, que, aqui tomando o conceito de inteiros também, que o MDC de alfa e beta vai ser igual a 1. Então, tomamos aqui, por exemplo, aqui é menos 1 para x e 0 para y. Então, esse nosso vetor, ele vai ter o MDC igual a 1. Esse nosso outro vetor, por que ele é maior aqui? Porque se eu tomar esse ponto aqui para definir o nosso vetor, se eu parar aqui, eu vou ter 1 para x, mas eu vou ter meio, aproximadamente meio para y. Então, isso não vai dar um MDC igual a 1. Então, nós tomamos esse ponto aqui para dar MDC igual a 1. Aí, nós podemos seguir para o próximo conceito. Com esses vetores, podemos deduzir o polígono ΔV, dual a V, a partir dos vetores que se originam nesse vértice. Então, se nós olharmos aqui, pegando aqueles vetores anteriormente que nós vemos, o V1, o V2 e o V3, nós podemos definir essa nossa figura aqui. Lembrando que os nossos vetores eles são definidos por isso aqui, nessa formação, W1, V1. Ou seja, o que está multiplicando aqui o nosso V1 vai ser o nosso WI, que é o peso aí da nossa aresta. Então, vamos lá. Aqui, V1 vai ser ali multiplicado por W1. Então, nós temos aqui esse vértice aqui. Ou essa parte aqui do nosso polígono ΔV. Então, WI, VI. Aqui, o W2, V2 e aqui o W3, V3. E por que a gente encontrou isso aqui? Porque nós, lá atrás, nós pegamos esses vetores e multiplicamos pelo peso dele e rotacionamos em 90 graus. Aí, por isso, nós formamos essa
nossa parte aqui. Depois nós vamos ver mais à frente por que nós temos esses 3 pontos aqui e esses outros pontos aqui com 2 apenas, esses 2 segmentos por 2 apenas. Nós vamos ver mais a fundo no exemplo. Então, fechando aí nessa parte de gráfico de definição, como o ΔV ele é fechado, nós temos a relação de equilíbrio desse somatório aqui de QI e VI. Sempre vai ser igual a zero, a formação desses vetores, porque ele está nessa relação de equilíbrio, ou seja, é fechado o nosso ΔV e isso resulta nessa soma de vetores igual a zero. Seguindo, agora no nosso exemplo, como eu disse, que vai ser agora mais palpável para nossa visualização, nosso entendimento, o vértice V da curva T de xy é igual a 0 mais x mais y quadrado mais menos 1x ao quadrado. É adjacente a 3 arestas, como na figura seguinte. Então, nós vamos ver por partes aí para nós entendermos o nosso exemplo. Então, nós temos essa curva aqui, txy, e é isso aqui que ela resulta para a gente geometricamente. Então, nós vamos lá. É adjacente a 3 arestas. Então, nosso vértice V aqui adjacente a 3 arestas aqui. Seguindo aqui no nosso enunciado, sobre cada aresta temos um único vetor inteiro, VI, como nós determinamos anteriormente, VI, que é alfa e beta, com MDC de alfa e beta igual a 1. Sobre a aresta I, temos o vetor menos 1, 0. Sobre a aresta E2, o vetor 2, 0, menos 1. E sobre a aresta 3, temos V3 igual a 2 e 1. Então, como nós já abordamos anteriormente, esse aqui, porque é menos 1 para x e 0 para y, então, verdadeiramente, o MDC ele é 1. E é o único que nós podemos formar aqui com MDC igual a 1, saindo do vértice V. E aqui também, é menos 1 agora para y e o 0 para x, então, que dá MDC igual a 1. Esse daqui, como nós vimos anteriormente, se nós tomássemos aqui como fim do nosso vetor, nós teríamos um meio, então não teria como dar MDC igual a 1. E aí a gente toma agora, por isso que ele vai ser um pouco maior aqui. Agora, voltando também no nosso enunciado, para nós seguirmos nessas informações, e sendo W1, W2 e W3 os pesos das arestas E1, E2 e E3 respectivamente, então, W1 é igual a 2, W2 é igual a 1 e W3 é igual a 1. Então, se nós olharmos aqui na nossa curva, essa aresta aqui ela tem peso 2, como representado aqui. Essa aqui tem peso 1 e essa aqui tem peso 1, como nós vimos anteriormente, nos tópicos anteriores, que nós representamos as arestas com peso a partir de 2, ou seja, quando o peso for igual ou superior a 2, nós representamos aqui numericamente para representar isso na nossa aresta. Então, essa tem peso 2, essa tem peso 1, porque não tem nada representado, e essa daqui também tem peso 1. Então, o que está acompanhando o V1 é o W1, então por isso que ele é 2. Aqui 1 e aqui 1, respectivamente. Então, voltando aqui agora, se nós orientarmos os vetores W1, V1, W2, V2 e W3, V3 com uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, nós obtemos o polígono ΔV da figura a seguir. Então, como nós vimos aqui, esse V1 ele está multiplicado por W1, que é 2. Então, por isso que ele tem essas duas partes aqui. Então, isso aqui resulta por causa do peso dessa aresta aqui, que é maior. Então, a gente multiplica 2 vezes esse nosso vetor. Esse aqui vai ser o W2V2 e esse aqui vai ser o nosso W3V3, rotacionado aí em 90 graus no sentido anti-horário. Por isso, nessa direção. Esse aqui, por isso, nessa direção, porque ele rotaciona em 90 graus. E esse aqui, rotacionado também em 90 graus. Então, nós podemos chegar aí ao nosso fim dos grafos equilibrados, dessa relação entre gráficos equilibrados e curvas tropicais. Um grafo equilibrado é um gráfico no R2 que verifica a relação de equilíbrio em todos os seus vértices. Assim, acabamos de ver uma curva tropical, é sempre um grafo equilibrado. E temos que a recíproca
é verdadeira. Então, o teorema, as curvas tropicais no R2 são exatamente os grafos equilibrados. Então, o que a gente definiu aqui? Que essas curvas tropicais, elas são os próprios grafos equilibrados. Então, toda curva tropical, ela vai ser um grafo equilibrado. Por quê? Se nós tomarmos todos os vértices dela, nós sempre teremos uma figura assim, geométrica fechada. O que isso vai representar para a gente? Que o somatório dos vetores das arestas ali ligadas àquele vértice vai formar uma figura ali fechada, e isso resulta em um somatório de vetores igual a zero. Então, essa vai ser a nossa definição. Nós não vamos demonstrar aqui, mas só para trazer algo extra acerca de grafos aí que pode ser abordado mais futuramente aí em definição, em demonstração. Mas essa é a nossa definição acerca dos grafos equilibrados e curvas tropicais. Então, as curvas tropicais no R2 são exatamente os grafos equilibrados. Então, agora nós vamos ir mais na prática através de alguns exercícios aí para nós abordarmos mais, e com certeza você irá entender melhor ainda esses conceitos já abordados. Bom, agora eu vou resolver junto de vocês um exercício, e o exercício que foi escolhido foi a questão de número 8, que está presente no material que foi disponibilizado para vocês. Essa questão, então, pede para a gente esboçar a reta tropical, que é definida pelo polinômio tropical p de xy igual a 2 mais 5x mais menos 3y. Bom, então para a gente começar a resolução desse exercício, a gente tem que ter em mente que o meu polinômio tropical de duas variáveis, ele pode ser escrito de duas formas diferentes, sendo a primeira delas em forma de somatório e a outra em forma de máximo. Então, quando a gente olha o meu polinômio que nos foi dado no enunciado, ele está escrito dessa primeira forma aqui. Então, é necessário a gente passar ele para a forma de máximo. E como que a gente pode fazer isso? Observando cada uma dessas partes aqui do meu polinômio, para assim a gente conseguir achar quais são os monômios que vão formar esse meu polinômio tropical P aqui. Bom, então olhando primeiramente o meu 2. Esse meu 2 ele vai ser a minha constante, e não está ligado a nenhum x e nenhum y. Então, nós temos que o meu i e o meu j daqui vão ser iguais a zero. Então, formando o meu monômio, nós temos 2 mais 0 vezes x, que é 0, mais 0 vezes y, que é 0. Então, nós temos que o meu primeiro monômio vai ser o 2. Bom, olhando essa parte aqui agora, nós temos que o meu 5 vai ser a minha constante, e o meu x está elevado a 1. Então, o meu i vai ser igual a 1. E nós não temos aqui o meu y. Então, a gente sabe que o meu y está elevado a zero. Com isso, o meu j vai ser igual a zero. Então, nós temos o seguinte monômio. 5 mais 1 vezes x, que é x, mais 0 vezes y, que é zero. Então, meu segundo monômio vai ser 5 mais x. Olhando aqui por último, nós temos que o meu menos 3 vai ser minha constante. O meu y está elevado a 1. Então, com isso, o meu j é igual a 1. E o meu x não aparece aqui. Com isso, a gente sabe que o meu x ele está elevado a zero, então o meu i vai ser igual a zero. Então, meu monômio vai ser formado por menos 3 mais 0 vezes x, que é 0, mais 1 vezes y, que é y. Então, meu terceiro monômio é o y menos 3. Com isso, a gente passou o meu polinômio p de xy para a forma de máximo. Bom, então, para a gente continuar a resolução desse exercício e achar as semirretas que vão formar a minha reta tropical que a gente quer encontrar, a gente precisa lembrar que essa minha reta tropical é, por definição, o conjunto de zeros do meu polinômio tropical, ou seja, os pontos onde o máximo é atingido mais de uma vez. Então, para a gente descobrir essas minhas semirretas, a gente tem que igualar dois monômios distintos e compará-los com o terceiro que sobrou. Ou seja, esses dois monômios que a gente igualou, eles têm que ser obrigatoriamente maior ou igual ao meu outro monômio. Escrevendo isso para a gente conseguir visualizar melhor, nós temos aqui, por exemplo, nós igualamos dois monômios distintos e comparamos com o terceiro, sendo esses dois maiores ou iguais ao meu y menos 3. E a partir disso que a gente vai conseguir achar a nossa primeira semirreta que vai formar a minha reta tropical. Bom, então para eu começar a achar os meus dados
que eu vou conseguir formar essa minha reta tropical, primeiro eu tenho que resolver a minha igualdade aqui. Resolvendo, então, a minha igualdade primeiro, eu pego esse meu 5 e passo para cá, eu acho que o meu x ele tem que ser igual a menos 3. E agora, resolvendo a minha equação, eu posso escolher qualquer um dos dois aqui, o 5 mais x ou 2, porque eles são iguais. Então, eu vou acabar escolhendo 2, então vai ser o meu 2 maior ou igual a y menos 3. Passando o meu menos 3 para cá, eu acho que o meu y é menor ou igual a 5. Então, com essas duas informações que eu consegui obter, eu consigo achar a minha primeira semirreta, que vai formar a minha reta tropical do polinômio p de xy, que vai ser essa daqui, em que eu vou ter uma semirreta que vai ser formada pelos pontos de abscissa menos 3 e de ordenada y, tal que o meu y vai ser menor ou igual a 5. Bom, agora nós temos a minha segunda semirreta. Igualei dois monômios distintos e comparei com o terceiro que sobrou. Bom, então resolvendo primeiro a minha igualdade aqui, nós temos, passando meu menos 3 para cá, que meu y vai ser igual a 5. E agora, resolvendo a minha equação, escolhendo qualquer um dos dois aqui, dos dois monômios aqui, eu acabei escolhendo 2, então temos que 2 vai ser maior ou igual a 5 mais x. Passando meu 5 para cá, eu tenho que o meu x é menor ou igual a menos 3. Agora, com essas duas informações que eu obtive, eu encontro a minha segunda semirreta, que ela vai ser formada pelos pontos de abscissa x e de ordenada 5, tais que o meu x vai ser menor ou igual a menos 3. Bom, então agora por último, a terceira semirreta, igualei dois monômios distintos e comparei com o que sobrou. Bom, então resolvendo primeiro a minha igualdade, passando meu menos 3 para cá, eu acho que meu y vai ser igual a x mais 8. E agora resolvendo a minha inequação, eu posso escolher qualquer um desses dois monômios, acabei por optar de escolher o 5 mais x. Então, 5 mais x tem que ser maior ou igual a 2. Passando o meu 5 para cá, a gente acha que o meu x vai ser maior ou igual a menos 3. Então, com essas duas informações que eu obtive, eu consigo achar a minha terceira semirreta, que ela vai ser formada pelos pontos de abscissa x e de ordenada x mais 8, tais que o meu x vai ser maior ou igual a menos 3. Bom, então, com isso, eu acabei de achar as minhas três semirretas que vão compor essa minha reta tropical P de XY. E agora é necessário a gente plotar cada uma delas no gráfico. Bom, então, plotando essa minha primeira semirreta aqui, nós fixamos o meu x no menos 3 e o meu y é menor ou igual a 5. Então, ele vai definir essa semirreta aqui, sendo essa infinita para baixo. Bom, agora essa é a minha segunda semirreta. Nós fixamos o meu y em 5 e o meu x ele é menor ou igual a menos 3. Então, ele vai formar essa semirreta aqui, sendo essa infinita para a esquerda. E por último, a minha terceira semirreta, tá aqui a gente tem uma função afim y igual a x mais 8, sendo que o meu x ele vai ser sempre maior ou igual a menos 3. Então, se o meu x for igual a menos 3, o meu y vai ser menos 3 mais 8, que é igual a 5. Então, nós fixamos esse ponto aqui. E depois nós seguimos a nossa função afim y igual a x mais 8. Então, ela vai ser infinita nessa direção. Bom, e agora, então, a gente conseguiu determinar o esboço da minha reta tropical do polinômio P de xy, que é igual a 2 mais 5x mais menos 3y. E uma coisa muito importante também que a gente conseguiu obter a partir desse gráfico é o vértice dessa minha reta tropical, que vai ser esse meu ponto vermelho aqui, que ele é formado pelas coordenadas menos 3 e 5. E é isso. Bom, agora continuando aqui, eu vou resolver um outro exercício, que é a questão de número 11, que também está presente no material que foi disponibilizado para vocês. Essa questão, então, pede para a gente encontrar uma equação que represente a curva tropical que nos foi dada abaixo. Bom,
Para a gente começar, então, a resolução desse exercício, a gente tem que ter em mente, inicialmente, a forma geral do meu polinômio que vai formar essa minha curva. E para a gente fazer isso, uma das formas seria observando a nossa subdivisão dual que foi dada. E assim, a gente vai conseguir determinar se essa minha curva ela vai ser de grau 1, de grau 2, de grau 3 e assim por diante. Bom, então, observando a nossa subdivisão dual, nós conseguimos obter as coordenadas de cada um desses pontos aqui, desses vértices que vão formar ela. Sabendo sempre que esse primeiro ponto aqui, ele sempre vai ter as coordenadas 0, 0. E como essas minhas coordenadas sempre vão ser números inteiros, ela vai andando de 1 em 1. Os vértices vão subindo de valor de 1 em 1. Então, assim, a gente consegue determinar os valores das coordenadas de cada um deles. Bom, com isso, e lembrando que o meu polinômio tropical de duas variáveis, ele vai ser igual ao somatório de a e j, que é uma constante, vezes x elevado a i, vezes y elevado a j, a gente sabe que cada um desses valores dessas coordenadas vão representar para a gente os valores de i e de j, respectivamente. Então, nós temos que, quando a gente observa essas duas extremidades aqui na minha subdivisão dual que foi dada, a gente sabe que a gente vai ter uma dessas partezinhas aqui que vão formar o meu polinômio tropical, vão ter um x de grau 0 e um y de grau 2. E aqui, nessa extremidade, a gente vai ter uma partezinha aqui em que o meu x vai ter grau 2 e o meu y vai ter grau 0. Com isso, a gente já sabe que o meu polinômio tropical de duas variáveis vai ter grau 2. Com isso, a nossa curva tropical também vai ser de grau 2. Bom, então, a gente já consegue determinar a nossa forma geral do polinômio, que aqui a gente vai chamar de P de xy, que vai ser igual a mais bx mais cy mais dy ao quadrado mais exy mais fx ao quadrado. E agora a gente só precisa achar os valores de A, B, C e D e assim por diante e substituir para a gente encontrar qual o nosso polinômio que vai formar essa minha curva. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer vai ser enumerar cada um dos vértices da minha curva tropical. Começando aqui, então, por esse vértice aqui que a gente vai chamar de vértice 1. Ele vai ser representado por este triângulo aqui na minha subdivisão dual. Por quê? Porque quando a gente olha cada uma dessas arestas aqui do meu vértice 1, a gente sabe que, por exemplo, essa aresta aqui do meu vértice 1, ela vai ser perpendicular a essa aresta aqui da subdivisão dual. E assim por diante. Essa aresta é perpendicular a esta outra aqui. E por último, essa aresta vai ser perpendicular a essa aresta aqui da minha subdivisão dual. Com isso, a gente determina que o meu vértice 1, ele vai ser representado na minha subdivisão dual pelo triângulo formado pelos pontos 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Bom, marcando esse meu vértice aqui como sendo o vértice 2, a gente já pode ver de cara que ele vai ter uma aresta em comum com o meu vértice 1. E essa aresta aqui, ela é representada por essa aresta aqui na minha subdivisão dual. Então, como ela é comum aqui, ela também vai ser comum aqui entre os meus dois vértices. Com isso, a gente já pode determinar aqui. O meu vértice 2, ele vai ser representado por este triângulo aqui da minha subdivisão dual, formado pelos vértices 0, 1, 0, 2 e 1, 0. Do mesmo modo, marcando esse vértice aqui como sendo 3, a gente tem que ele tem essa aresta comum aqui com o vértice 2, e essa aresta, ela é determinada na minha subdivisão dual como sendo essa aresta aqui. E com isso, como ela é comum aos dois vértices aqui na minha curva, ela vai ser comum também na minha subdivisão dual. Então, o meu triângulo que vai representar o meu vértice 3 é o triângulo formado pelos vértices 1, 0, 0, 2 e 1, 1. E por último, determinando como esse vértice aqui como sendo 4, ele vai ter como aresta comum essa aresta aqui com 1, vértice 3. E ela é representada por esta aresta aqui na minha subdivisão dual. Então, com isso, como ela é comum na curva, ela também vai ser comum na subdivisão dual. Então, o meu triângulo que vai representar o vértice 4 é esse triângulo aqui, formado pelos vértices 1, 0, 1, 1 e 2, 0.
Bom, outra coisa que a gente também tem que ter em mente é quando a gente olha na minha questão que foi dada inicialmente. Ele não me deu nenhum valor de coordenada para nenhum vértice ou nenhum ponto que está ligado à curva. Com isso, a gente vai ter que pressupor um valor para algum vértice. Nesse caso, eu escolhi, sendo esse vértice aqui que a gente determinou como chamado vértice 1, ele vai estar no ponto de abscissa 1 e ordenada 1. Então, quando eu jogo esse meu vértice 1, ploto ele no gráfico, fixando ele no ponto 1, 1, eu vou conseguir determinar quais são os valores das coordenadas dos meus outros 3 pontos. Bom, então eu acabei de plotar aqui no meu plano cartesiano, e com isso eu descobri que o meu vértice 2, ele vai ter coordenadas 3, 3, meu vértice 3 vai ter coordenadas 5, 4, e o meu vértice 4 vai ter coordenadas 7 e 4. Bom, e agora a gente tem que, vamos fixar cada um dos vértices a seguir para a gente conseguir determinar aqueles valores lá de trás que a gente está procurando, que são os valores de A, de B, de C, de D e assim por diante. Bom, antes disso, a gente tem que lembrar também que o meu polinômio tropical de 2 variáveis, ele também é igual ao máximo de até IJ de A e J, que é a nossa constante, mais I vezes X mais J vezes Y. Então, agora, esses valores aqui das coordenadas de cada um desses pontos dos vértices da minha subdivisão dual vão representar esse I e esse meu J, ou seja, eles vão multiplicar o meu X e o meu Y. Eles não vão ser mais os expoentes, eles vão estar multiplicando. E com isso, a gente vai achar os monômios que vão representar, que vão formar cada um dos vértices. Por exemplo, o vértice 1, fixando ele aqui de azul, sabendo que ele tem coordenadas 1, 1. Esse vértice ele é representado, como dito antes, por este triângulo aqui. Por quê? Ele vai ter 3 arestas que o representam. Se fosse um quadrilátero, ele seria representado por 4 arestas e assim por diante. Como são 3, a gente já tem em mente que esse meu vértice 1, ele é formado por 3 monômios diferentes. E como que a gente vai descobrir esses monômios? Então, observando cada um dessas minhas coordenadas aqui. Bom, como dito antes, esses meus valores aqui de I e J vão passar a multiplicar o meu X e o meu Y. Então, como eles vão passar a multiplicar, nós vamos ter que o meu X vai estar multiplicado a 0 e o meu Y vai estar multiplicado a 1. Então, com isso, o meu monômio que vai estar sendo representado por este vértice aqui é o monômio Y mais C. Bom, aqui nesse outro vértice da minha subdivisão dual, o meu X está multiplicado por 0 e o meu Y está multiplicado por 0. Então, o meu monômio que esse ponto vai estar representando é o monômio A. E aqui, o meu X vai estar multiplicado por 1 e o meu Y vai estar multiplicado por 0. Então, o monômio que esse ponto vai estar representando é o monômio X mais B. Bom, escrevendo isso tudo, então, nós temos que o meu vértice 1 de coordenadas 1, 1, ele vai ser formado por 3 monômios diferentes. O monômio A, o monômio X mais B e o monômio Y mais C. Igualando eles e substituindo os valores de X e de Y pelos valores da coordenada desse meu vértice 1, nós vamos encontrar essa igualdade aqui. Como essa primeira igualdade, a gente vai ter a liberdade de escolher um valor para A. Pode ser qualquer valor que você quiser. Nesse caso, eu escolhi que A vai ser igual a 1. Com isso, o meu B e o meu C vão ser iguais a 0. Bom, voltando aqui, fixando o vértice 2 de coordenadas 3, 3, nós temos que, como dito antes, que ele vai estar representado por este triângulo aqui na subdivisão dual. E a gente sabe que esse ponto aqui, ele vai representar o monômio Y mais C, e esse ponto aqui, o monômio X mais B. E esse outro ponto aqui, nós vamos ter um monômio em que o meu X vai ser multiplicado por 0 e o meu Y vai ser multiplicado por 2. Então, o monômio que esse meu vértice vai representar vai ser o monômio 2Y mais D. Bom, então, escrevendo tudo isso, meu vértice 2 de coordenadas 3, 3, ele é formado por 3 monômios distintos, sendo eles o X mais B, o Y mais C e o 2Y mais D. Substituindo os valores de X e de Y pelos valores das coordenadas do meu vértice 2 e os valores de B e de C pelo que a gente tinha achado antes, nós temos essa igualdade aqui, em que 3 tem que ser igual a 6 mais D.
Então, meu valor de D é menos 3. Em seguida, fixando meu vértice 3 aqui, de coordenadas 5 e 4, ele é representado por este triângulo aqui na subdivisão dual, como foi dito antes. E como a gente também viu antes, esse ponto aqui ele vai representar o monômio 2y mais D. Esse ponto aqui vai representar o monômio x mais b. E esse ponto aqui, em que o meu x vai estar multiplicado por 1 e o meu y vai estar multiplicado por 1, ele vai representar o monômio x mais y mais d. Então, escrevendo isso, nós temos que o meu vértice 3 de coordenadas 5 e 4, ele é formado pelos seguintes três monômios: x mais b, 2y mais d e x mais y mais e. Igualando eles e substituindo os valores de x e de y pelos valores das coordenadas do meu vértice 3 e o valor de b e de d pelo valor que a gente já tinha encontrado antes, nós temos essa igualdade aqui, em que 5 vai ser igual a 9 mais e. Então, e vai ser igual a menos 4. E por último, fixando meu vértice 4 aqui de azul, de coordenadas 7 e 4, nós temos que ele é representado por este triângulo aqui da subdivisão dual. E a gente sabe que esse ponto aqui, ele vai representar pra gente o monômio x mais b, esse daqui vai representar o monômio x mais y mais e, e esse daqui vai representar o monômio em que o meu x vai estar multiplicado por 2 e o meu y multiplicado por 0. Então, vai ser o monômio 2x mais f. Escrevendo tudo isso, meu vértice 4, de coordenadas 7 e 4, ele é formado pelos seguintes três monômios: x mais b, x mais y mais e e 2x mais f. Igualando eles e substituindo os valores de x e de y pelos valores das coordenadas do meu vértice 4 e substituindo também o valor de b e de e que a gente já tinha achado antes, a gente encontra essa igualdade aqui, em que 7 vai ser igual a 14 mais f. Então, f vai ser igual a menos 7. Bom, então com isso a gente vai conseguir encontrar os valores de todas aquelas incógnitas que a gente tinha na forma geral do nosso polinômio, que é essa daqui. Então agora é só a gente substituir esses valores que a gente achou nessa forma geral aqui. Com isso, a gente conseguiu achar qual que vai ser a equação que vai determinar aquela curva tropical que nos foi dada no exercício. Então, o polinômio tropical que vai determinar aquela curva é o polinômio p de xy igual a 1 mais x mais y mais menos 3y ao quadrado mais menos 4xy mais menos 7x ao quadrado. Ou, aqui em máximo, o máximo de 1, x, y, 2y menos 3, x mais y menos 4 e 2x menos 7. E é isso. Ótimo, pessoal. Daremos agora início, então, às perguntas, ok? Uma pergunta do Heitor. No segundo lema, como podemos afirmar que aí tem um maior elemento? Segundo lema que foi apresentado hoje. Oi. Então, a gente pode dizer o seguinte. Vamos tomar aqui um AI mais x como um termo aqui do nosso P de x para a gente analisar aí. Se o P de x for igual a AI mais x, o AI ele vai ser um coeficiente máximo, certo? E se não for, então o AI mais x ele vai ser menor do que o P de x. Então, isso significa que quando a gente for trocando o AI por qualquer número real maior ou igual do que ele, que é o Azão, né? O Azão I que a gente colocou lá, né? Essa nossa reta AI mais x, ela vai subindo no gráfico. A inclinação dela não muda, mas ela vai subindo no gráfico. Então, em algum momento, essa reta ela vai tocar as outras retas onde o polinômio se iguala, certo? Então, assim, vai ter um elemento máximo ali, que vai ser quando essa reta toca, e que o meu polinômio vai continuar sendo equivalente. Depois disso, ele não vai ser equivalente mais, porque vai mudar o formato do meu polinômio. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você no GeoGebra, só para ficar mais claro, certo?
Bom, aqui a gente pode ver, eu estou tratando aqui o polinômio x ao quadrado mais ax mais 3 tropical. E aqui a reta x mais 1, né, ela não participa aqui do meu gráfico, certo? Então, se eu for... E aqui, no caso, o a está valendo menos 5, né? Então, à medida que eu vou aumentando o a, essa reta vai subindo, certo? Ó, vai chegar um ponto que vai ser aqui, quando o meu a for igual a 1,5, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, 1,5, aí ela vai encostar no gráfico. O polinômio ainda continua sendo equivalente, certo? É aquilo que o Marcelo falou na hora que ele estava falando sobre polinômios equivalentes e de coeficientes máximos. Então, aqui ele ainda vai continuar sendo equivalente, mas a partir daqui, ele não vai ser mais, ele vai mudar, tá vendo? O máximo aqui já não vai ser mais esse pedaço, vai ser esse aqui da reta. Então, altera. E aí ele vai ter um coeficiente máximo, que é quando encosta. Então, pensando num caso mais geral, essa reta vai subindo, em algum momento ela vai encostar nas outras retas que formam o gráfico, certo? Heitor, sinaliza pra gente através... Ok, ele respondeu aqui. Obrigado, Chelsea. Dando continuidade às perguntas, uma pergunta do Gabriel Campos. No exemplo 2.3.1, por que o monômio x mais 3 vezes o monômio x mais 2 deu x ao quadrado mais 3x mais 2x mais 5? A multiplicação tropical não seria a nossa soma usual? Oi. Se você olhar no chat a operação de novo, a dúvida foi por que x vezes x deu x ao quadrado, ao passo que 3 vezes 2 deu 5, certo? Então, na verdade, x ao quadrado e 2x são a mesma coisa, porque esse x ao quadrado ele ainda está como uma operação tropical. Isso pode ser visto pegando essa igualdade aqui. Quando eu multiplico x por x no tropical, isso equivale a somar x com x. Isso dá 2x em operações usuais, que eu posso converter de volta para operações tropicais e obter o x ao quadrado. É isso? Gabriel, sinaliza para a gente se ficou claro. Isso é isso realmente que você quis dizer? O 5 ele é uma operação tropical. É o produto tropical entre 3 e 2. Entendido. Obrigado, Avelar. Mais uma pergunta agora do Heitor. Ele pergunta o seguinte: olhando para as retas tropicais, se tomamos C como menos infinito, podemos dizer que ela só terá uma aresta? Deixa eu responder essa. Então, Heitor, no caso sim, né? Porque como teria o menos infinito como um dos monômios, então a outra aresta seria definida pela igualdade dos dois monômios restantes, né? Como quando você vai descobrir a aresta, você iguala dois monômios e deixa maior que um terceiro, se tivesse alguma aresta definida pelo monômio menos infinito, quer dizer que teria um cálculo feito um monômio igual a menos infinito, e isso é maior do que um outro monômio. E isso seria um absurdo você dizer, porque o menos infinito sempre é o menor valor que você pode atingir, e ele ficaria maior que outro valor, então essa conta não teria como ser feita. Então, sim, só teria uma aresta e ela seria definida pelos outros dois monômios que tem no polinômio. Ficou claro, Heitor? Vamos esperar o Heitor. É uma reta degenerada, a Flaviana falou. Ele respondeu, Denis, ele perguntou o seguinte: mas ainda poderíamos dizer que ela tem um vértice? Eu acho que vértice não, né? Porque, por exemplo, o vértice seria a igualdade dos três. Então, pois é, a Flaviana falou que acho que não também, porque eu acho, por exemplo, se você colocar o x como menos infinito, mas o menos infinito não é um valor, é um conceito. Então, falar que o vértice seria no menos infinito, isso é meio estranho. Certo, Heitor? Ok, obrigado. Então, pessoal, nós terminamos aqui o nosso minicurso de Fundamentos em Geometria Tropical e eu queria deixar, a Letícia acabou de enviar o formulário para preencher, não esqueçam de preencher, eu queria dar espaço para as últimas considerações, ok?
Eu acho que eu começo, então. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que estava envolvido nesse projeto. Queria destacar o nome da Maria Gabriela e do Henrique, que não puderam estar aqui nesse momento, mas também colaboraram demais para a gente conseguir fazer esse mini curso. Agradecer a Flaviana, que nos orientou esse tempo todo, a Comar por essa oportunidade de estar aqui hoje. E é isso. E para quem não lembra de mim, que não esteve aqui, meu nome é André, e eu faço ciências exatas, estou no terceiro período. Acho que é isso, gente. Valeu. Aqui, eu não vim na última aula, então eu não tive a oportunidade de me apresentar. Eu sou o Denis, eu faço engenharia elétrica e sistema eletrônico. E eu estou no primeiro período, tá legal? Eu agradeço a atenção de vocês aí, muito obrigado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, não apareci hoje, mas apareci ontem no mini curso. E eu estou no terceiro período de Ciências Exatas na UFJF, e só queria agradecer ao IMPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, juntamente ao CNPq, pela oportunidade aí de estar nos concedendo essa bolsa de iniciação científica. E queria agradecer também a todo mundo que participou aí do mini curso. Valeu mesmo. Meu nome é Gustavo Avelar, sou aluno do sétimo período de Engenharia Elétrica e eu gostaria de agradecer ao IMPA e ao CNPq por manter o programa de iniciação científica e mestrado, que é uma oportunidade muito boa de aprendizado para a gente. Eu sou o Jefferson, aluno do primeiro período de Medicina. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a atenção, ao COMAP pela oportunidade, ao nosso grupo do PIC, a Flaviana pela orientação e ao CNPq pelo financiamento. Para quem não estava aqui na segunda-feira, né? Meu nome é Larissa, eu estou no quinto período do curso de Matemática e eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi muito gratificante poder passar um pouco desse conhecimento que a gente conseguiu adquirir nesse período de quarentena para vocês. E aqui eu gostaria de agradecer a Flaviana, ao Comap pelo convite e ao CNPq também pelo financiamento. Eu igualmente quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nesses 2 dias, a todos os organizadores. Também quero agradecer a Flaviana, que nos orientou. Obrigado por todos estarem presentes. Eu não sei se o áudio está indo. Eu não estive na segunda-feira, mas meu nome é Marcelo de Mello. Eu estou no terceiro período de Ciências Exatas. Gostaria de agradecer pelo tempo e a atenção de todos aqui presentes, pela Flaviana, por toda a ajuda que ela deu durante o preparamento desse minicurso, e pela CNPq por essa bolsa que motivou a gente. Meu nome é Maria Eduarda, eu estou no primeiro período do curso de matemática e eu queria agradecer a todo mundo que está envolvido, a Flaviana por ter ajudado a gente, nos orientado, ao CNPq pela bolsa e pela participação de todos. Obrigada. Bom, meu nome é Maria Fernanda e eu estou no segundo período de Engenharia Civil e gostaria de agradecer a todos vocês que participaram e também pela oportunidade dada pelo Comap, pela Flaviana e pela CNPq, que foi uma experiência muito incrível. Bom, eu sou a Milena e eu estou muito grata de ter participado desse mini curso. Foi uma experiência muito boa. Queria agradecer muito ao Comap pela oportunidade e a Flaviana, que nos orientou muito bem, que a gente chama carinhosamente como Flavimãe. E eu estou no terceiro período de Ciências Exatas. E queria agradecer também ao CNPq por manter as nossas bolsas do PICME.
Olá, meu nome é Chelsea, eu sou aluna do 5º período de Física da UFJF e também gostaria de agradecer a presença de todos vocês, foi muito bom esses 2 dias de minicurso. Queria agradecer também ao Comap pelo convite, a Flaviana por toda a orientação, Flaviana, você é ótima. Queria agradecer também ao CNPq pelo financiamento e agradecer a todos os meus colegas, porque foi muito divertido e foi muito bom fazer esse trabalho com vocês. Tá funcionando tudo aí, a câmera? Show, né? Eu sou a Tainara, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Nesse tempo aí tá todo mundo querendo tirar, cortar a gente que estuda, e muito obrigada por manter, a Flaviana também, por ter conseguido manter a nossa bolsa nesse tempo de quarentena e tudo, apesar de não ser pessoalmente, o que é ruim, mas estamos aí. E eu vim fazer uma divulgação da minha página, que eu esqueci no primeiro dia, mas hoje eu lembrei. E eu queria que vocês seguissem no Instagram. Eu vou colocar aqui, @mataimática. Eu divulgo todo dia alguma coisa de matemática. E eu estou tentando fazer as pessoas gostarem de matemática. Eu vejo muita gente com medo da matemática. E a gente não pode ter medo dela. Entendeu? Ela que tem que ter medo da gente entender ela toda, entendeu? É muito complicado isso. E muito obrigada por tudo aí, todo o carinho. É nóis, até uma próxima. E eu acho que se a Flaviana não tiver mais nada, ficamos por aqui. Um beijo. Flaviana, é com você agora. Oi, gente, boa tarde. Também quero falar um pouquinho. Vou ser rápido para não cansar vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os alunos aí do Comap pela organização. Quero dizer que o evento está impecável. Nunca mais a gente vai organizar nada, agora só vocês. Então, está tudo assim perfeito. Muito obrigada por deixar os alunos falarem, por aceitar o nosso mini curso aí no evento. E eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho desse projeto do PICME, porque ele possibilita que a gente trabalhe com talentos como esse que vocês estão vendo aí, que a gente leve a matemática para as outras áreas, que é isso que esses meninos vão fazer, que a gente espera. E quero dar os parabéns para todos eles que aceitaram participar desse projeto. Como eles já disseram, isso foi a atividade nossa desse período da quarentena. Então, joguei esses meninos meio no fogo, eles tiveram pouco tempo para estudar, preparar tudo isso. Então, assim, eu gostei de ver o trabalho em equipe, todo mundo se ajudando. Vocês viram que a gente tem alunos aí de primeiro semestre de faculdade, né? Maria Eduarda acabou de entrar na matemática e por ser da matemática já entrou no projeto. E temos aí Gustavo, Henrique, que já estão no segundo nível do projeto, que é o nível mestrado. Então, assim, a gente tem alunos de vários níveis de formação, mas todos eles se ajudando, todo mundo respeitando o tempo de cada um, todos eles muito colaboração assim em equipe. Então foi muito legal ver isso e acho que não esperava diferente de vocês. Então vocês são especiais, muito feliz de estar trabalhando com vocês e para quem tiver mais curiosidade, nossa intenção é talvez no futuro, Semana da Matemática, continuar um pouquinho isso aí. Quem sabe na Semana da Matemática. Então, quem tiver curiosidade e interesse, quem sabe a gente se vê lá. Então, muito obrigada a todos por terem participado, porque a gente podia estar em outras coisas, enfim, estamos aqui discutindo e falando de matemática. Então, muito obrigada pela presença de todos. Um abraço. Obrigado, pessoal, pela presença, obrigado pela fala da galera, e lembrando que o nosso formulário de presença já está no chat, você não pode esquecer de se cadastrar lá, de se inscrever, porque senão você vai ficar sem certificado, infelizmente. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram, que ficaram até no final, e nós esperamos e encontramos vocês nas próximas atividades do Comap. Hoje à noite a gente tem mais um mini curso. Abraço, boa tarde, tchau.